como que você precifica a sua aula? Como que você dá o valor para a sua aula? E como que você passa isso para o cliente? Como que você muda o valor da sua aula? Eu quase infartava de nervoso, porque todo janeiro eu reajustava. E ali valia para o ano todo. Mas era certo, todo janeiro. No início, eu quase infartava de nervoso, que eu ia falar com o meu aluno que eu ia aumentar o valor, né, do meu serviço para ele e morria de medo dele me largar, dele me deixar. E é a grande dor da grande maioria dos personagens do Brasil inteiro. É o aluno te abandonar porque você vai cobrar um valor diferente. Mas é um valor relacionado ao serviço que você está prestando. E aí eu cheguei, por isso que eu desenvolvi o método RFI. Aí eu cheguei à conclusão de que eu precisava criar uma estratégia, porque, na verdade, quando você contrata um serviço, os valores não são reajustados. E por que o meu valor como personal não iria ser reajustado? Só que eu criei esse ambiente com o meu aluno que eu fidelizei ele de uma maneira, porque eu tinha postura, eu tinha atendimento, eu dava resultado e dava segurança para ele. Então, quando eu falava do reajuste, ele já esperava. E simplesmente falava, quando que a gente vai renovar o contrato? Então, esse medo inicialmente eu tive, assim como você tem, ou você já teve também esse medo, esse receio de perder alunos. E eu cheguei a um ponto que eu tinha todos os meus clientes com contrato, agenda lotada, fidelizados, e eu não me preocupava mais. Não me preocupava. Quando eu ia renovar o contrato, dele sair fora. Não me preocupava, de verdade. E eu quero que isso aconteça com você. Então, por isso que você precisa usar dessas estratégias. O contrato é uma estratégia. Uma coisa que é super importante, que eu falei aqui no início, por que eu fazia o contrato de no mínimo 3 meses? E aí você pode fazer o contrato 3, 4, 6, 8, 12 meses. E aí os seus planos vão ser de 3, 4, 6, 8, 12 meses. E você tem um plano mensal? Tem um plano mensal. Mas você sabe que para entregar resultado para o aluno, para gerar adaptações fisiológicas, você precisa de, no mínimo, 3 meses e que ele tenha uma frequência aí boa ao longo da semana. Não adianta ele treinar uma vez por semana e chutar o balde os outros 6 dias e jogar a culpa em você. Porque é difícil você conseguir ajustar isso aí, certo? Então, eu sou a favor de se trabalhar com planos. Só que o aluno quer saber quanto que você cobra por hora, pela aula. Aí você vai deixar de falar com o seu aluno? Dentro do método RFI, eu ensino a calcular isso. Eu ensino que a grande maioria dos profissionais não conseguem ter essa visão. Igual a pergunta da Janaína, qual que é o valor base? Não tem um valor base. A base aí, o valor base vai depender da sua região, vai depender do serviço que você presta, qual que é o seu diferencial? Vai depender se você gasta com deslocamento, com transporte, com tempo de deslocamento, porque tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Se você investe em material,
e quanto você quer faturar como personal trainer mensalmente. Então, são vários pontos que você tem que analisar para chegar a esse valor. E não simplesmente, meu colega ali cobra R$80 a hora a aula. Então, eu estou começando agora, eu vou cobrar 50. Não é assim que funciona. Outro erro muito comum. Eu não vou cobrar R$80 a hora aula. Não, porque aqui no meu bairro é periferia, eu tenho muita pena. Não é assim que a gente pensa nesses valores. Afinal de contas, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão, não é? Então, Valéria, trabalhar com planos é mais interessante. Por quê? Porque você vai entregar resultado. Só que como que você argumenta isso para o seu aluno? Com conhecimento. Entende a relação? Agora, o raciocínio não é esse. O raciocínio é quanto você quer faturar por mês como personal. Quantas horas por dia você quer trabalhar como personal? E aí você vai calcular quantos alunos você tem que ter por semana aí, pelas suas horas do dia, e aí você chega a esse valor de hora-aula. Só que dentro do método RFI, eu oriento os meus alunos como eles vão fazer passo a passo. Como cobrar aula online? Tem diferença do presencial? Mas a diferença básica no online você consegue atender muito mais pessoas, você não gasta com deslocamento, você não paga aluguel de academia, de espaço, certo? Então, é diferente e você consegue atender mais pessoas. No presencial, você tem uma limitação aí de tempo e no online não. Então, tem-se uma diferença. E qual tipo de serviço online que você vai oferecer? Vai ser consultoria? Vai ser apenas planilha de treino? Vai ser aula ao vivo? Vai ser treinos gravados? Então, tem essa diferença. Quando eu disse investir em conhecimento, não apenas em conhecimento técnico, mas em conhecimento de marketing pessoal, marketing digital. Porque para você entrar nesse mundo online, você precisa entender como que ele funciona. Não é simplesmente você ficar postando um monte de fotinha aí, do nada, sem um direcionamento. Existem estratégias para isso. E dentro do método RFI, você aprende isso. Eu vou te mostrar isso aqui agora. Aqui, ó. Um bônus falando sobre engajamento no Instagram. Uma das ferramentas mais utilizadas aqui, né? Muitos de vocês, eu acredito, me conheceram pelo Instagram. Então, hoje, o boom do momento, existem outras redes sociais, né? Twitter, o Facebook ainda é muito utilizado, só que depende o público que você quer atingir, tá? Então, o seu trabalho como personal trainer, para você atingir, e mesmo no presencial, você precisa do digital. Mesmo para atingir o aluno aí da sua cidade no presencial, você precisa dessa ferramenta. Não tem como fugir disso. Você precisa investir nessa área. E aqui no método RFI você tem tudo isso. Por isso que eu digo que o método raciocínio físico integrado, o coração dele é a fisiologia do exercício baseada em evidências na sua aplicação prática, para você pegar qualquer tipo de aluno e ter segurança na hora da prescrição, ter segurança na hora de colocar seu valor e desenvolver um trabalho totalmente diferenciado. Além disso, você aprende a ser um personal trainer completo, porque você atinge várias áreas. Então, esses bônus o tornam um profissional diferenciado. Que eu fiz parceria com vários profissionais
referência na área aí, porque o personal completo não adianta ele ser apenas ter capacidade técnica. Não é somente isso. Se você não tem postura, se você não sabe conversar, você não vai vender o seu produto, que é o seu serviço. E aí, como que você quer cobrar um valor mais alto se você não passa isso para o cliente? Não cria esse desejo pelo seu cliente. Porque aqui no método RFI, você tem todas essas informações e conhecimento. Não é só informação, é conhecimento, tá? Por isso que eu quis abrir aqui e te mostrar. Além disso, tem mais um aqui que eu quero te mostrar. Olha só, esse aqui, ó. Planejamento financeiro. Vou pôr para rodar aqui, sem o áudio, só para você entender, tá? Que personal... Opa! Eu não consigo voltar aqui. Que personal que pensa, que planeja o seu financeiro? Pode ter um ou outro, que eu conheço, os bons. Mas a grande maioria não tem esse controle. E nem sabe a importância de ter esse tipo de conhecimento. Por isso que todo mês passa aperto. E até para você calcular aí o valor da sua hora-aula. E tem aqui, dentro do método RFI, você tem uma especialista te ensinando a fazer isso. E além desse bônus, ainda teve uma mentoria com ela, que foi feita junto com um grupo de alunos que tinha, né, na época, foi em junho do ano passado, se eu não me engano, que está disponível. Com mais de 1 hora aí, de uma aula dela, de um aulão explicando sobre isso, sobre planejamento financeiro para personal trainer. Porque o personal tem que entender que ele é um empreendedor. E muitos não entendem isso. Acham que é só ficar fazendo curso de capacitação aí. Qual o melhor exercício para glúteo? Qual o melhor exercício para emagrecimento? Não estou dizendo que isso não seja importante. Mas se você quer ser referência, você tem que sair da caixinha. Sai da caixinha. E dentro do método RFI, por isso que eu falo que o método RFI, você tem tudo em um só lugar. Tudo. Você não precisa ficar comprando cursos aleatórios. E aí, para fechar esse raciocínio dessas 3 estratégias, então o que você precisa utilizar como estratégia? Conhecimento aprofundado, baseado em evidências científicas. Essa é a base, tá? Segundo, atendimento. E atendimento inclui aí postura profissional, com a apresentação de um contrato, fidelizando aí o seu cliente. Terceiro, saber se relacionar com seres humanos. Porque se você não sabe se relacionar, por exemplo, um casamento, se não tem um bom relacionamento, ele acaba. Namoro, se não tem um bom relacionamento, ele acaba. Sociedade, se não tem um bom relacionamento, ela acaba. Então, o trabalho, a sua atuação como personal com o seu aluno tem que ter um bom relacionamento. Esses são os 3 pilares, são as 3 estratégias que você tem que pensar aí e agir para fidelizar clientes.